Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai ser sobre números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. O que são números racionais? O conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Uma fração é a divisão entre números inteiros. Dois números inteiros é representado da seguinte maneira: A sobre B, ou pode ser dito também A dividido por B. Isso é sempre que vocês veem uma fração, vocês vão ver a representação de uma divisão. Esse número que fica embaixo, ele não pode ser igual a zero, jamais poderá ser igual a zero. Todo número inteiro pode ser expresso na forma de fração. Por exemplo, eu tenho um número inteiro, como eu falei para vocês, são os números positivos, os números negativos e o zero. Eu tenho como exemplo o número 2. Mas como é que eu vou ter um número 2 na forma de fração? Ele representa 2 sobre 1, ou seja, 2 dividido para 1, que é igual a 2. Os números racionais podem ainda ser expressos na forma decimal, mas como assim? Forma decimal é aquele número que tem uma vírgula. Por exemplo, eu tenho 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 dividido para 2. Quando eu pego o número 1 e divido ele para 2, eu vou ter 0,5. O 0,5 é a forma decimal e o 1 sobre 2 é a forma de fração. Todo número vai ter sua forma de fração e a sua forma decimal. Nós podemos representar também uma porcentagem com os números racionais. Por exemplo, nesse exemplo 1 eu tenho o quê? Mais 2,5%. Também nos números racionais eu vou ter números negativos e positivos. Esse mais 2,5%, quando eu falo por cento, significa que ele é dividido para 100, ou seja, sobre 100. Então, eu vou fazer o quê? Coloco mais 2,5 sobre 100, que vai ser igual mais 2,5 dividido para 100, que vai ser igual a 0,025, positivo. E no exemplo 2, eu tenho menos 18,3%. Vou fazer de novo, por cento é sobre 100, a mesma coisa que sobre 100 ou dividido para 100. Vou repetir o número, menos 18,3, e vou colocar ele sobre o 100. Vai dar o quê? Menos 18,3 dividido para 100, que é igual a menos 0,183. O módulo ou valor absoluto de um número racional, como eu já expliquei quando a gente estava em sala de aula, o módulo ele é representado por essas duas barrinhas, que uma vem antes e a outra depois do número, e toda vez que eu for dar o módulo de um número, ele sempre vai ser positivo. Por exemplo, eu tenho no exemplo 1, o mais 1 sobre 7. Vou colocar eles entre módulos, nessa segunda parte, e eu vou ter como resultado um 1 sobre 7 positivo. Mas se ele fosse negativo, fosse menos 1 sobre 7, como era que ia ficar? Colocando entre módulos, eu vou ter o quê? 1 sobre 7 positivo também. Isso na fração, mas nos números decimais é exatamente a mesma coisa. Eu tenho mais 0,5, coloco ele entre módulos e eu vou ter 0,5 positivo. Se eu tiver um menos 0,8, número negativo na forma decimal, colocando ele entre módulos, eu vou ter também um número positivo, 0,8 positivo. Muitas das frações elas podem ser reduzidas a números menores através da divisão do numerador e do denominador. O número que eu vou usar para dividir o numerador, eu tenho que usar também, é obrigatório que eu use o mesmo número para dividir o denominador. Como é que eu vou fazer essas reduções? Eu sei, nesse exemplo 1, eu tenho 5 sobre 10, e eu sei que eles dois são divisíveis por 5. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir o 5 para 5, que é o numerador, 5 dividido para 5, 1, e 10 dividido para 5 vai ser igual a 2, eu vou ter uma redução, a fração reduzida vai ser 1 sobre 2. No exemplo 2, eu tenho 9 sobre 36, que vai dar o quê? Eu vou dividir os dois números por 9, eu sei que todos os dois são divisíveis por 9. Então, vou dividir 9 dividido para 9, 1,
E 36 dividido para 9 é igual a 4. Eu poderia ter feito de forma diferente? Poderia sim. Supondo que eu não sei que o número 36 é divisível por 9, mas eu sei que ele é divisível por 3. Eu posso fazer de pouquinho. 9 dividido para 3, 3. 36 dividido para 3, 12. Mas eu sei que o meu resultado que eu vou ter ainda vai dar para dividir para 3. Eu divido de novo até chegar na minha menor opção de número reduzido, que vai ser 1 sobre 4. Nesse exemplo 3, eu fiz assim bem divididozinho, dividido em várias vezes. Eu vou parar de dividir quando eu obter a forma mais reduzida dessa fração. Pronto, eu tenho aqui 8 dividido para 2 e 20 dividido para 2, e isso da fração 8 sobre 20. Eu tenho que usar o 2 em cima e também o mesmo número que eu usar em cima eu vou ter que usar para dividir o número de baixo. 8 dividido para 2 deu 4 e 20 dividido para 2 dá 10. Vou poder dividir ainda? Sim, eu ainda vou poder dividir. 4 dividido para 2 dá 2 e 10 dividido para 2 é 5. Agora, eu não tenho mais número em comum que eu vou poder dividir os dois. E nós temos uma atividadezinha, que é a questão 2, 3 e 7 da página 103 do livro. E uma observaçãozinha para vocês, eu vou querer os cálculos, porque não adianta vocês mandarem resposta certinha para mim, porque encontraram não sei aonde. Não quero resposta certa, eu quero que vocês tentem, que vocês aprendam. Não adianta de nada vocês me enviarem resposta certa e na hora da prova não sabem responder. Então, fiquem atentos a isso, porque quem vai ganhar com isso é só vocês mesmos. E bye bye, até a nossa próxima aula.